Então, como eu estava dizendo, a gente vai fazer a correção dos exercícios, tá bom? Eu sempre começo o plantão fazendo revisão de alguns conceitos que a gente fala na aula. Nesse caso aqui, primeiro a gente vai começar falando da média. Vocês já devem ter ouvido aí falar sobre a média na vida de vocês em algum momento, mas basicamente, para calcular a média simples, a gente soma todos os termos de um conjunto e divide pela quantidade de termos. E aí, se ficar um pouco confuso o entendimento agora, quando a gente for fazer os exercícios na prática, vai ficar mais fácil de entender. A média ponderada é a soma de cada termo, do produto de cada termo e seu peso, ou seja, a gente pega um termo, multiplica ele pelo peso dele e soma com os outros termos e seus respectivos pesos. Depois a gente divide tudo pela soma dos pesos. Outros dois conceitos importantes são de moda e de mediana. Moda é o termo que mais se repete num conjunto de dados, e quando a gente não tem um termo que se repete, significa que ele é amodal. E a mediana é o termo que medeia os valores presentes no conjunto, quando a gente ordena esse conjunto numericamente. Pode ser tanto em ordem crescente quanto em ordem decrescente. A gente vai lá e pega o termo central. Quando a quantidade de termos desse conjunto é ímpar, a gente pode pegar o termo que está ali no meio, o valor que é exatamente do meio. Quando é par, aí a gente precisa pegar os dois termos centrais e fazer uma média simples. Como a gente já acabou de ver, a média simples é o quê? Pegar os termos e dividir pela quantidade de termos. Somar os termos e dividir pela quantidade de termos. Quando a gente quer fazer a mediana de um conjunto com quantidade par de termos, a gente sempre vai fazer uma média simples com a divisão por dois, porque a gente vai pegar os dois, né? Vai somar e vai dividir por dois. Então é sempre esse padrão. O número que vai aparecer ali na face do dado, né? Então só pode ser aqueles números que existem no dado, que é de 1 até o 6. E a frequência é a quantidade de vezes que aparece. Ele jogou 10 vezes, apareceu 4 vezes o número 1, uma vez o número 2, duas vezes o número 4, duas vezes o número 5 e uma vez para a gente pedir a média, a mediana e a distribuição. Então vamos lá colocar na prática. Primeiro, eu vou pegar pela ordem de encontrar, né? A moda é a mediana. A moda a gente nunca vai precisar fazer conta para achar, então é o mais fácil de achar assim logo de cara. A mediana a gente só precisa colocar os termos, né, em ordem crescente, e a média ou decrescente, e a média depois é que envolve sempre uma continha, então a gente faz por isso. A moda é o termo que mais se aparece no conjunto, que mais aparece em quantidade maior de vezes. Nesse caso, gente, qual que é o número obtido? Qual desses números aqui aparece na frequência? Número 1, 2, 4, 5 ou 6? Qual que aparece mais vezes? Número 1, certo? Número 1 aparece 4 vezes. Então a gente já sabe que a moda é 1. Agora, a mediana. Para a gente descobrir a mediana, a gente tem que ordenar, né, os números obtidos em ordem crescente ou decrescente. Eu escolhi ordenar em forma crescente. E olha o cuidado que a gente tem que ter aqui. Aparece outro. Eu tenho que colocar a quantidade de vezes que apareceu. Aparece 4 no número 1, ele é o menor. Apareceu uma vez o número 2, duas vezes o número 4, duas vezes o número 5 e uma vez o número 6. Certo? Depende, né? Esses números a gente descobre qual que é. Então, é um conjunto com quantidade par de números e termos. Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, quando tem quantidade par de termos, para a gente descobrir a mediana, a gente pega os dois centrais, e nesse caso aqui, 2 e o 4. Desse lado sobram 4 termos, e aqui desse outro lado também sobram 4 termos. Aqui são os dois centrais. E aí eu faço a média simples desses dois termos.
Então, eu vou somar 2 mais 4 e dividir por 2. 2 mais 4 é igual a 6. 6 dividido por 2 é igual a 3. Então, a nossa mediana é 3. Agora, a média é que a gente vai ter que pensar um pouco mais. Existem dois tipos de média, né? A média simples, que a gente soma os termos e divide pela quantidade de termos, e a média ponderada, que a gente multiplica o termo pelo peso dele. Nesse caso aqui, vocês acham que é fazer média simples ou média ponderada? Pensando nos outros dois que a gente já, né? Moda e a mediana. A frequência, ela foi um dado muito importante para a gente descobrir. Ó, aqui para descobrir a mediana, eu tive que colocar o 4 vezes e os outros termos que se repetiam também. O que significa que é um dado muito relevante, a frequência. Então, eu tenho que usar esse dado também para fazer a minha média. E para eu conseguir fazer essa média, então, eu tenho que fazer a média ponderada. Porque a frequência, ela indica para mim qual é o peso que esse termo tem dentro do conjunto, entendeu? Se eu fizesse só simples e considerar a frequência se ele está é uma informação relevante. Eu ia a frequência para calcular a moda porque ela deu para mim a quantidade de vezes que aparecia aquele termo, que ele mais aparecia. Eu usei a frequência para mostrar a mediana também, para ordenar os números, então eu também tenho que usar a frequência quantas vezes aquele termo aparece, e isso vai. A média ponderada, ela é mais. Acaba trazendo mais coerência, né, no resultado que a gente vai obter. Tudo bem? Então, nesse caso, a gente vai fazer média ponderada. E como que a gente faz média ponderada? Esse bicho aqui, mas calma que eu vou explicar. Eu pego o número obtido, multiplico pelo peso dele. Então, eu pego o número obtido e multiplico pela frequência. Então, uma vez o 4, aqui, né? Ou 4 vezes o 1. E aqui é a mesma coisa. O número obtido 2 foi obtido só uma vez. O número 4 foi obtido duas vezes. Então, 4 vezes 2. O número 5 foi obtido duas vezes, 5 vezes 2. E o número 6 foi obtido uma vez também. E aí eu faço essa multiplicação de cada termo pelo seu peso e somo os produtos. Produto, no caso, é o nome que se dá ao resultado de multiplicação. E aí, no nosso denominador, a gente vai somar a quantidade de pesos. A gente vai somar todos os pesos. Então, gente, nem, às vezes o exercício ele fala pra gente, faça a média simples. Às vezes ele fala, faça a média ponderada. Só que não dá essa informação. E aí a gente tem que usar a interpretação para entender se a gente vai ter que fazer uma ou outra, tá bom? Então, bora. Vamos fazer essa multiplicação. Já vou trazer o resultado aqui só para a gente pensar. Então, uma vez o 4 é igual a 4, duas vezes um é igual a 2, 4 vezes 2 é igual a 8, 5 vezes 2 é igual a 10 e 6 vezes um é igual a 6. E aqui no denominador eu vou somar os meus pesos, né? Então, 4 mais um, 5, 5 mais 2, 7, 7 mais 2, 9, 9 mais um, 10. Tudo bem? E agora a gente só vai fazer a soma depois da divisão. Então, aqui, 2 mais 8 é igual a 10. 10 mais 10 é igual a 20. 20 mais 6 é igual a 26. 26 mais 4 é igual a 30. Então, isso aqui tudo é igual a 30 dividido por 10. 30 dividido por 10 é igual a 3. Portanto, a nossa média nesse conjunto é igual a. Próximo exercício. Determine a média, a moda e a mediana do seguinte conjunto de dados. Então, é o conjunto A, e a gente tem esses termos aqui dentro: o 13, o 4, o 1, o 9, o 10, o 24 e o 5.
Primeira, mais fácil de achar. Qual... Lembrando, moda é aquele termo que mais se repete. Nesse conjunto, tem algum termo que se repete? Não, né? Nenhum termo no conjunto se repete. Todos eles aparecem apenas uma vez cada um. O que significa? Que esse conjunto é amodal. Então, quando um termo se repete no conjunto, ele é moda, e quando um conjunto no termo que se repete, significa que esse conjunto é amodal. Mediana. Para a gente fazer mediana, novamente, a gente tem que ordenar os termos desse conjunto, seja em ordem crescente ou decrescente. Eu escolhi na ordem crescente. Então, eu tenho o 1, o 4, o 5, o 9, o 10, o 13 e o 24. A mediana é o termo central desse conjunto. Nesse caso aqui, qual que é a mediana? 9, certo? Antes do 9 eu tenho 3 termos e depois do 9 eu tenho mais 3 termos. É um conjunto que tem quantidade ímpar de termos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, se eu tenho quantidade ímpar de termos, eu posso pegar simplesmente o termo do meio e ele é a minha mediana. Nesse caso, eu dei um conjunto simples. Eu não disse quantas vezes não dei uma frequência de vezes que aparece algum número, não atribuí peso a nenhum deles, não tem um contexto que fale que eu precise utilizar a média ponderada. Então, eu vou fazer a média simples. E para a gente calcular a média simples, a gente soma todos os termos e divide pela quantidade de termos. 13 mais 7 é igual a 20. 20 mais 25 é igual a 45. 45 mais 10 é igual a 55. 55 mais 9 é igual a 64. 64 mais 4 é igual a 68. E 68 mais 2 é igual a 70. Então, tudo isso aqui é igual a 70 dividido por 7. 70 dividido por 7 é igual a 10, né, gente? Deu pra entender? Próximo. Os jogadores de um time de basquete apresentam as seguintes alturas de meta. O que vocês acham? É simples ou média ponderada? Yes. Giovana é assim, novamente. Eu só falei que tem um time com esses jogadores e dei a altura deles. Eu não falei que, tipo, não dei um contexto que mostre que eu tenho que fazer uma média ponderada, certo? Então é só fazer uma média simples. Para a gente fazer a média simples, a gente soma os termos e divide pela quantidade de termos. Quantos termos eu tenho aqui? Não está falando explicitamente quantos termos são, então eu tenho que contar realmente, né, quantas alturas o exercício me dá. Então aqui eu tenho 1,90, aqui eu tenho 1,87, 1,79, 1,83 e 1,92. Tenho 1, 2, 3, 4, 5 alturas. Então, eu vou somar todas essas alturas e dividir por 5. Como eu estou pedindo só a média dessas alturas, eu não preciso me preocupar de colocar em ordem decrescente ou crescente, é só fazer a soma, tá bom? Então, vamos montar essa continha aqui do lado e vamos fazer a conta. Tá. 7 mais 3 é igual a 10. 10 mais 9 é igual a 19. 19 mais 2 é igual a 21. Coloco o 1 ali, sobe o 2. 2 mais 8 é igual a 10. 10 mais 9 é igual a 19, mais 7 é 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 mais 8, 34. E 34 mais 9 é igual a 43. Coloco o 3 aqui e sobe o 4. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 mais 4, 9. Então, é igual a 9,31 dividido por 5. Tudo bem aqui?
Lembrando que uma revisão aqui, né, nas continhas com vírgula, quando a gente está fazendo soma e subtração, a única coisa que a gente precisa fazer é alinhar, né, a parte inteira do número, alinhar as vírgulas e alinhar a parte decimal para a gente não errar o lugar da vírgula aqui no resultado. Tá, eu fiz essa primeira soma, mas agora eu tenho que fazer a divisão por cima. Para a gente fazer uma divisão com um número decimal, a gente precisa igualar as casas decimais. Então, ali, 9,31 tem duas casas decimais. O 5 não tem nenhuma, então eu preciso igualar essas casas decimais. Eu faço isso acrescentando zeros. Então, para eu igualar aqui duas casas decimais, eu acrescento dois zeros. Porque aqui tem duas casas, eu acrescento dois zeros. Após fazer essa correção do número, né, digamos assim, eu posso tirar a vírgula e trabalhar com o número inteiro na forma que aparece. Então, vamos fazer a divisão. Às vezes, o 500 cabe dentro do 900. O que é 931 dividido por 500? Aí a gente pode fazer com a aproximação, né, com os números redondos, que fica mais fácil para a gente pensar. 500 é um número tranquilo da gente pensar, né? Se a gente fizer duas vezes 500, dá 1.000. E aí já passa o número que a gente está procurando. Então, só cabe uma vez o 500 dentro do 900. 931 menos 500 é igual a 431. Então, sobrou isso aqui. Tá bom. Agora, novamente, eu preciso dividir 431 por 500. Só que não cabe nenhuma vez o 500 dentro do 431. Então, eu acrescento uma vírgula aqui no meu quociente e um zero aqui no meu dividendo. Certo? Vocês lembram como que faz essas continhas? A gente trabalhou lá no começo, quando ainda era presencial, saudade, sala de aula, tudo bem? Tá, agora a gente pode pensar, quantas vezes o 500 cabe dentro do 4.310, né? Quanto que é 4.310 dividido por 500? A gente pode pensar novamente no 4.000 redondo, né? E esquecer o 310 por enquanto. Quantas vezes, então, o 500 cabe dentro do 4.000? 8 vezes. 8 vezes 500 é igual a 4.000. 4.310 menos 4.000 é igual a 310. Então, sobrou 310 aqui. Tenho que continuar fazendo a divisão, ainda não cabe 500 dentro de 310, então eu acrescento um zero. Cabem 6 vezes o 500 dentro de 3.100, e aí 6 vezes 500 é igual a 3.000, 3.100 menos 3.000 sobra 100. Não cabe 500 nenhuma vez dentro do 100, não dá para fazer essa divisão. Então, eu acrescento zero novamente e consigo dividir o 1.000 duas vezes por 500. 2 vezes 500 é igual a 1.000. Tranquilo, esse exercício eu acho que o mais difícil nele é fazer a divisão com vírgula. Mas ninguém fala a altura de ninguém com 3 casas decimais, né? Tipo assim, não existe isso, mas enfim. Geralmente a gente só usa 2 casas decimais. Mas como nesse caso ia acabar a conta, eu falei, vou continuar. Eu que inventei esses números aí, eu também podia ter facilitado a nossa vida, né? Colocar os números mais fáceis. Mas tá tudo bem, né? O mais difícil é fazer a com vírgula, e aí isso é só na prática mesmo. Mas a parte de média eu acho que seja tranquilo aqui, né? Média simples é bem tranquilo de fazer. Próximo exercício. Nos 4 primeiros dias úteis de uma semana, o gerente de uma agência bancária atendeu 19, 15, 17 e 21 clientes. Então, no primeiro dia ele atendeu isso, no primeiro dia ele atendeu 19, no segundo 15, no terceiro 17 e no quinto dia útil dessa semana, o cliente atendeu N clientes. O gerente atendeu N clientes. Então, N é uma incógnita, não sei quanto que é.
Se a média do número diário de clientes atendidos por esse gerente nos 5 dias úteis dessa semana foi 18, qual é a mediana? Resumindo, ele está falando para mim nesse segundo parágrafo do exercício que a média do número de clientes atendidos durante os 5 dias foi 18. O que significa que se eu somar a quantidade de clientes em cada um desses 5 dias e dividir por 5, que é a quantidade de dias, a média é igual a 18. Eu posso traduzir tudo isso aqui nessa conta. Então, 19, quantidade de clientes no primeiro dia, 15, a quantidade de clientes no segundo dia, 17, a quantidade de clientes no terceiro, 21, a quantidade de clientes no quarto, N, a quantidade de clientes no quinto, que eu não sei quanto que é. Se eu dividir tudo isso por 5, que é a minha quantidade de dias, né? E a quantidade, portanto, de termos que eu tenho aqui, 1, 2, 3, 4, 5, eu vou obter a média, né, de clientes por dia que eu tenho aí, e o exercício me deu esse valor. Ele está falando, a média foi 18. Novamente, a parte mais difícil, geralmente, do exercício é a interpretação. A parte matemática nem sempre é tão complicada assim. Tirando quando tem um monte de vírgula e um monte de número chato do último exercício. Mas vamos lá. Somar esses 4 números aqui que eu conheço e vou manter o N, porque eu não sei quanto que ele vale, né? 19 mais 15 mais 17 mais 21 é igual a 72. Mais N dividido por 5 é igual a 18. E aí eu posso passar esses 5 aqui, que está dividindo no primeiro termo da minha equação, para o outro lado da igualdade com a operação inversa, que é a multiplicação, certo? E aí 18 vezes 5 é igual a 90. E esse 72 que está aqui somando, ele vai para o outro lado da igualdade também com a operação inversa da soma, que é a subtração. Então, aqui o 5 estava dividindo, foi para o outro lado multiplicando. Essa multiplicação aqui, 18 vezes 5 é igual a 90. E o 72 que estava somando ali com o N, no primeiro termo, vai para o outro lado subtraindo. N é igual a 90 menos 72. N, portanto, é igual a 18. Ok? E aí, o que é N, gente? Vamos voltar lá no primeiro parágrafo do exercício. No quinto dia útil dessa semana, esse gerente atendeu N clientes. Então, N é a quantidade de clientes que ele atendeu no quinto dia. Mas, ainda não é isso o que o exercício está pedindo. O exercício não está pedindo para a gente o valor de N. Ele está pedindo para a gente a mediana desse conjunto. Esse conjunto é formado pela quantidade de clientes que esse gerente atendeu em cada dia dessa semana. Para a gente descobrir a mediana, a gente pega todos esses termos do conjunto que a gente tem, agora a gente sabe qual é o N, então a gente conhece os 5 termos desse conjunto, e a gente ordena, né, crescente ou decrescente, não importa, e depois a gente descobre qual é o termo central, e esse termo central, então, é a nossa mediana. Eu vou ordenar aqui os nossos termos. Então, 15 é o menor deles, depois é seguido de 17, 18, que é o N que a gente descobriu, 19 e 21. A mediana é o termo central. A minha mediana é 18. Então, esse é o meu resultado. É isso. Espero que tenha dado para entender. Ficou alguma dúvida? O último exercício, ele tem muita interpretação, né? Aí acaba ficando mais difícil. Se exercício tem interpretação, acho que a gente precisa fazer uma aula em parceria com a professora de português, com a mentora de português, porque é sempre o que pega nos exercícios. Qualquer coisa, vocês chamam a gente. Se vocês quiserem depois tentar fazer os exercícios de novo e mandar mensagem, tá bom?
Eu vou mandar os slides para vocês no grupo. Tudo bem? Muito obrigada pela participação, meninas. Eu fiquei muito feliz que vocês vieram. Beijos para vocês.